Olá, tudo bem? Hoje, exatamente hoje, o programa Pontuando Especial vai falar sobre racismo e antes nós vamos falar de escravidão. Eu vi um, um blogspot, uma matéria muito interessante que eu vou ler rapidamente, ela é rápida, e para a gente poder falar sobre esse 13 de maio, hoje é 13 de maio, sábado, sobre a questão da abolição da escravatura, né? E sobre a questão posterior à abolição, que foi o racismo. Bom, eu vou eleger duas personalidades aqui para falar e ler o que elas falam, para nós refletirmos. Vou tentar que o vídeo não fique muito longo, para a gente não, para você, a gente ter ideia da coisa sem se perder. Então vamos lá. Primeiro aqui, eu vou ler aqui o Silvio de Abreu. Desculpa, o Silvio Almeida. O Silvio Luiz Almeida nasceu em São Paulo em 17 de agosto de 1976. É um advogado, filósofo, professor universitário. E, nesse momento, ele é ministro dos Direitos Humanos do governo atual. O Direitos Humanos e da Cidadania do governo atual. Ele é, fez um vídeo e foi uma entrevista, ele falou bastante. Eu vou ler um resumo. Na época que ele fez essa entrevista e falou sobre isso, era mais ou menos em setembro do ano passado, 2022. Tem aqui, ele era presidente do Instituto Luiz Gama, e ele debateu a representatividade negra e independência durante a live do grupo Prerrogativas. Eu não vou passar essa live, é coisa muito grande. Eu vou ler um texto mínimo aqui. A modernização do Brasil se deu a partir da escravidão. É assim que o presidente do Instituto Luiz Gama, que hoje é o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, o advogado e professor Silvio Almeida, define a situação do país 200 anos. Na época, 2022 fazia exatamente 200 anos, né? Nós estamos em 2023, 200 anos da independência do Brasil. E fez isso numa live no sábado, dia 10 de setembro. Bom, nessa semana, o debate foi sobre representatividade negra e o Dia da Independência. Segundo Almeida, a transformação do Brasil em um país se deu sem um processo revolucionário. Cuidado com essa palavra revolucionário, porque revolucionário não é necessariamente você pegar em armas e jogar as estruturas no chão, não. As revoluções podem ser de ideias, desde que tenham acontecimentos e representação e líderes representativos que possam é, que possam modificar, ajudar, encaminhar a modificação do pensamento, das atitudes das pessoas. Isso normalmente demanda tempo. As revoluções dramáticas são aquelas que o poder é discutido e um grupamento se insurge e consegue conquistar o poder e redirecionar as atitudes, o pensamento e as políticas. Mas isso aí é revolução clássica. Eu acho que ele não está falando de uma revolução nesse sentido. Ele está dizendo que nós fomos nos acomodando com a situação. Então vamos ler. Um dos pontos fundamentais para criar um imaginário sobre o Brasil foi justamente a ideia do encontro das três raças, branca, negra e indígena, né? E os vermelhos. A, a ideia da harmonia entre as raças, da vastidão do território brasileiro, da excelência da cultura brasileira. Veja o que são esses mitos fundadores. Quer dizer, isso aí é um mito fundador. Fundador de uma nação recente, né, que nós encontramos aqui três raças. Segundo o presidente da Fundação Luiz Gama, na época, o Silvio Almeida,
A discriminação é sistêmica e separa as pessoas por grupos que são racializados de maneira hierarquizada e subalterna. Isso é fato. Nós temos que enxergar o racismo como elemento constitutivo da nossa vida social. Então, nesse sentido, enfrentar o racismo significa mergulhar nas complexidades acerca da economia, acerca das instituições políticas, declarou. Em suas palavras, há uma disputa sobre a identidade nacional a partir da independência. Em suas palavras, palavras de Silvio Almeida, há uma disputa sobre a identidade nacional a partir da independência. Silvio Almeida também diz que o fim da escravidão no país, em 1888, não resolveu os impasses envolvendo as questões raciais. Não. Por isso que eu disse que foi uma acomodação, forjou-se um mito criador, um mito gerador da nossa nacionalidade, discutível, né? E não se reformou, revolucionou, sequer reformou as ideias, porque isso estratificou de outra forma. Foi uma situação em que as raças menos assistidas eram subalternizadas. A escravidão era um sistema de reprodução da vida do Brasil. Todo o Brasil era forjado pela escravidão. Um país desse não se torna decente de uma hora para outra por conta de uma decisão formal, uma caneta, que libertou os escravos. O que era escravidão se torna racismo, explica. É difícil você ver um povo escravizado em que as pessoas os têm como escravos, os têm como subalternos, serem libertados e imediatamente devolvida a eles a humanidade, que é uma coisa necessária, porque eles sempre foram humanos, eram humanos, foram humanos escravizados e saíram da condição de escravos e não perderam a condição de humanidade. Silvio Almeida, contudo, disse que a abolição foi importante por considerar ter sido resultado de uma luta política que houve na época, que envolveu pessoas escravizadas que lutaram pelo fim da escravidão, inclusive outras pessoas também que lutaram junto, não apenas os escravizados. Ele defendeu a construção de um país diferente desse que nos trouxe até aqui. Bom, então, vamos lá. Agora nós vamos ler um texto rapidamente sobre a questão racial. Esse texto é de João Vicente. João Vicente, ele é um advogado, sociólogo, mestre em educação e ele é reitor da Universidade Zumbi de Palmares, né? Ele escreveu aqui no blog, chamado Blogspot, né, de Gilvan Cavalcante de Melo, que é uma pessoa um senhor, uma pessoa já mais velha, né, e que foi um lutador aí pelas liberdades democráticas. Eu não vou falar do currículo dele, porque nos interessa a reportagem. Nesse Blogspot, ele colocou o nome do Blogspot Democracia Política e um Novo Reformismo, e ele trouxe essa matéria de João Vicente. E é aqui que eu quero refletir com vocês. Ele começa assim, João Vicente, José Vicente. É preciso libertar negros e brancos do estado mental da desumanização da escravidão e da perversidade e disfarçatez da discriminação racial. Isso é mais do que óbvio. Isso é mais do que ser dito apenas, que parece lógico. Tem que ser sentido, né? Então, o branco e o negro têm que se libertar do estado mental da desumanização da escravidão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós precisamos de raciocinar que aquelas pessoas não eram escravas, foram colocadas como escravas, elas eram pessoas como nós. E somos, inclusive, passíveis de ser escravizados por algum povo, apesar de que isso hoje em dia não existe. Mas podemos ser escravizados de uma outra forma, colocados subalternamente, trabalho escravo, discriminado num país estrangeiro, não sendo considerado do nível daquelas pessoas, ou ser obrigado a trabalhar sem remuneração, endividado, uma coisa assim. Bom, Gustavo Metrópolo Branco, ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, foi condenado por racismo contra seus colegas
Melhor, contra seu colega aluno negro, Gustavo Metrópolo, branco, ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, foi condenado por racismo contra seu colega aluno negro. Pedro Baliotti, branco, ex-aluno do Mackenzie, foi expulso da universidade e processado por racismo contra negros. William Wack, branco, jornalista, desligado agora da principal rede de TV aqui do Brasil, por conduta de intolerância racial. Paulo Henrique Amorim, branco, ex-jornalista da rede, da mesma rede do William Wack e também de uma outra empresa jornalística de TV, foi condenado pela justiça pela prática de racismo contra seu colega de profissão negro, o jornalista Heraldo Pereira. Nelson Piquet, ex-campeão de Fórmula 1, foi condenado pela prática de racismo contra seu colega de profissão, o piloto negro Lewis Hamilton. Paz, olha quem é o Hamilton. João Alberto de Freitas, Maju Coutinho, Heraldo Pereira, seu Jorge, o cantor, o goleiro Aranha, a Thaís Araújo, aquela grande artista, inclusive linda, Ludmilla, Cris Viana, Sharon Menezes, que está aí na novela atualmente, pessoas comuns e grandes artistas, jornalistas e esportistas negros, vitimados pelo racismo fisicamente e pelas redes sociais. Principalmente as redes sociais, agora, porque elas envolvem um anonimato. Se alguém pudesse ter dúvida da perenidade do impacto da escravidão dos negros sobre a vida e a realidade dos brasileiros, o arrolamento desse conjunto recente de ocorrências, feitos agora anteriormente na reportagem, num clique do Google, e a diversidade, a qualidade e a variedade das pessoas negras e brancas envolvidas nelas, como vítimas e algozes da intolerância, isso pode iluminar o quanto estivemos equivocados e alienados diante da perversidade da escravidão, da iniquidade da abolição e, sobretudo, na atualidade da destrutividade dos malefícios e da danosidade do seu substrato mais pernicioso, dois pontos, o ódio, a intolerância e a discriminação racial. Eu reputo que não são apenas negros que foram escravizados em tempos pregressos, eu reputo que discriminação racial não existe apenas contra negros, mas principalmente contra negros. Agora, existe contra latino-americanos. Aquele mesmo branco, ou que se pretende branco aqui no Brasil, que está discriminando um negro, na América do Norte ele é discriminado como latino. Ele não é considerado branco. Como na Europa, ele também não é considerado, ou pelo menos não é considerado alguém que tem o status de social que eles têm, haja vista que alguns têm preconceito e medo de brasileiros e de latino-americanos. Então, a discriminação ela está embasada numa visão a menos do outro e parte de brancos ou aqueles que se consideram brancos e vitima aqueles que são discriminados e principalmente o negro que foi colocado como escravo e isso foi pelo mundo afora. Isso tem de ser retirado, tem que ser trabalhado. Isso acaba por ser uma doença mental do nosso subconsciente. É necessário isso, né? Então, diferentemente do que é pregoado em diversos fóruns e ambientes, no mais das vezes com requinte de veracidade, a discriminação racial imperante na sociedade brasileira nunca esteve afeita à condição social vulnerabilizada dos indivíduos e, como demonstra o arrazoado, campeia pelos mais diversos espaços sociais que vão da academia aos espaços privilegiados da comunicação, dos esportes das artes, envolvendo na sua tela pessoas comuns, grandes personalidades, pobres ou ricos. Que nós citamos aqui pessoas negras bem situadas e que são discriminadas, são xingadas. Por quê? Inclusive pessoas muito bonitas e pessoas ricas. Quer dizer, não que elas não poderiam ser discriminadas porque são bonitas e ricas, mas porque saíram daquela condição da miserabilidade em que a raça ficou impregnada pela escravidão e depois pelos maus tratos, pela não inserção na sociedade de maneira adequada, eles conseguiram sair disso aí, sobressair, estão em grandes mídias provando o seu valor e as pessoas ficam com raiva deles e discriminam eles assim mesmo. Falam do cabelo, falam da cor,
Fala o que ele está fazendo ali, como se ele não tivesse direito. Olha, o direito dele foi adquirido pela competência dele. Se você imaginar que outros que não têm essa pretensa competência, têm outras competências, pelo menos a competência de ser humano, é isso que nós temos que raciocinar. Nós temos que olhar para o lado e vê-los com igualdade. Assim como os europeus e americanos têm que nos ver com igualdade, brancos, negros ou pardos. Por quê? Porque somos competentes, somos capacitados. O homem, o ser humano, é a medida da possibilidade. Eu não sei quem disse isso. Mas ele não disse que era o homem branco que era a medida da possibilidade. Nem disse que era o homem e não a mulher. Nem disse que era o homem branco e não o homem negro, o pardo, o amarelo, o vermelho, ou o chinês, ou qualquer outra coisa. Ou o judeu, ou o árabe. Não houve isso. É o homem, o ser humano. Tanto é que aqui no Brasil nós temos centros de excelência. Muito bem. E muitas pessoas. A pessoa que decodificou o genoma da, da, desse último vírus aí, que eu não posso falar o nome, senão o vídeo é cortado, desse problema sanitário que nós tivemos aí em 2020, a primeira em 15 dias foi uma mulher negra da Unicamp. Se eu não me engano, Unicamp, uma mulher negra. Mulher e negra. Porque na escala é a mais discriminada, né? Ela teve lá, provou a competência dela. Como é que ela chegou a isso? Porque o ser humano é isso. O ser humano é a medida da possibilidade. Se você der oportunidade para ele, vai chegar lá. Qualquer ser humano. Bom, então, todos os emaranhados envolvidos na tessitura desta profunda, complexa e extensa rede que aglutina visões, sentidos, sensações, emoções, sentimentos e que transitam mecânica e intermitentemente de um passado histórico para uma realidade iminente, reproduzindo, reconstruindo, realimentando o passado no presente e transformando e formalizando o presente com vistas no passado. A gente tem que conseguir interromper isso. José Vicente está falando. Esses sinais invertidos por contraditórios e irracionais na sua gênese bloquearam nos brancos escravocratas a manifestação da compreensão da expressão do amor, do afeto, do carinho, da amizade, da reverência e da cortesia de maneira incondicional e inegociada, produzindo como resultado final a escravização dos negros, o aprisionamento dos brancos numa tentativa artificial de subverter e modificar a necessária e imperativa natureza única dos indivíduos humanos, dois pontos que são autônomos, livres e iguais, independentemente da condição ou adjetivação da raça ou da cor da pele. Com raça, entenda-se etnias, né? Outras etnias. Na Europa, por exemplo, tem lá etnias que se acham superiores à outra com um limite geográfico aí, assim, de alguns quilômetros. Raças, etnias criadas umas ao lado das outras. A abolição que se seguiu sem elevação e evolução mental e sem o livramento do espírito da subordinação e acolhimento de humanidades distintas libertou fisicamente os negros para, em seguida, aprisionar os brancos e os negros num estado mental e subjetivo de discriminação e logo de hierarquização. Desculpa. Brancos continuam acreditando que são os únicos portadores de humanidade e merecimento, e por isso superiores e dignificados. Pode não manifestar sim, mas lá no inconsciente tem. É como se aquilo valesse mais do que do outro. Da mesma forma, continuam tomados pela ideia da justificação da desumanidade dos negros, ou seja, eles não serem considerados humanos. Não ser considerados humanos, mas que certas coisas em relação a eles seriam aceitas, hein? E porque a humanidade de outros é superior a deles. Seria mais ou menos isso. E por isso sua destituição de aptidão e de mérito, o que não é verdade. Não é verdade. Não há lugar para respeito, não há lugar para reverenciamento e não há lugar para celebração. A cor da pele distinta tem tornado inimigos até os irmãos e submetido todos pela discriminação. Eu lembro aqui daquela repórter que faleceu há pouco tempo, Glória Maria, Cláudio extremamente competente, fez escola aí para várias pessoas dentro do jornalismo, foi a não sei quantos países do mundo, foi respeitado em todos os lugares, era uma grande jornalista, né? Ela relatou que sofreu desrespeito muitas vezes, mas isso não era muito falado antigamente, né? Hoje em dia está mais.
está se puxando mais essa ideia de visualizar isso e partir para educar as pessoas. É fruto de um rebaixamento mental e de indigência moral, dirão alguns. Hum. É fruto do inconformismo e da aversão do sentido e natureza da gênese de nossa miscigenação, instituída, incontestável e imutável, dirão outros. E podemos até dizer que é fruto de um destino atávico, automático, instintivo e incontrolável, que subordina e subverte todos os que se movem no interior de um caldeirão cultural, que produz e reproduz, automática e impunemente, nas estruturas das instituições sociais, o famigerado racismo estrutural. Neste dia 13 de maio, ao refletirmos, se nos lembrarmos disso, sobre os 135 anos da abolição da escravização no nosso país, restará claro e definitivo que, sem libertar negros e brancos do estado mental da desumanização da escravidão e da perversidade e disfarçatez da discriminação racial, permaneceremos todos libertos pela abolição, mas aprisionados pela indignidade e indigência humana da servidão. O texto é maravilhoso. Parabéns aí ao advogado, sociólogo e mestre em educação e reitor da Universidade Zumbi, o nosso amigo João Vicente. E parabéns também ao Gilvan Cavalcante de Mello, lotado aí no Rio de Janeiro, que trouxe para nós esse texto. Texto maravilhoso. Ele foi divulgado, publicado numa grande publicação nacional. Eu vou evitar falar a palavra, tá bom? Porque começa a aparecer problemas aí com o vídeo. Eu quero que as pessoas ouçam e vejam esse vídeo. E para finalizar, eu vou dizer uma coisa que há muito tempo eu li e fizeram o genoma. Hoje em dia é muito difícil você ter raças puras. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, por exemplo, tem uma parte da África subsaariana que há alguns anos atrás existiam populações que não haviam se miscigenado com outras populações negras, né, que não haviam miscigenado com outros negros ou com outras de qualquer outra etnia. E no norte, lá para os lados lá dos esquimós, também existia um sem número de pessoas, brancos, que não haviam se relacionado com nenhuma outra etnia. Então, a pureza aí é no sentido deles não terem tido contato com outros povos. Isso não é mais verdade, o mundo hoje globalizou e tal, tal, tal. Na época, isso não é mais assim, mas tem pouco tempo, já se falava em genoma e já se fez o genoma dessas duas, do homem, do ser humano típico da raça branquíssima lá perto do Polo Norte e dessa do Saara subsaariana, negríssima, vamos dizer assim. E quando eles bateram o genoma, era 99,7% igual. Não tem diferença. É importante a gente ter isso, essa certeza. Claro, todos nós nos indignamos, eu estou falando aqui, eu não estou pregando coisa nenhuma, estou falando para convertidos, eu sei que as pessoas pensam assim, mas a gente precisa o dia inteiro de observar isso em nós, porque sem que a gente queira, a gente raciocina com essa diferença. Ou até admite que alguém raciocine com essa diferença perto de nós. É inadmissível. Não é para a gente se rebelar, é para a gente rebelar sim, mas rebelar ou até revolucionar, mas de maneira na educação, educando o sentido das outras pessoas, tá? A gente escorrega toda hora, eu escorrego, todo mundo escorrega. Com relação à questão da raça, não. Mas assim, às vezes você fala, né? Você faz um xingamento, você usa conotação assim, de sexualidade com relação a mulher e homossexuais e gays, sei lá o quê, porque fica nas palavras do dia a dia. É porque está no nosso inconsciente também, tem que arrancar isso também. Do negro é mais difícil, né, no meu caso particular, mas também nas pessoas tem. Então, é isso. Esse é o recado que eu queria deixar aqui, né? E eu sempre falo nos meus vídeos que eu não sou sociólogo, não sou psicólogo, não sou doutor em nada.
O que eu coloco aqui são as minhas reflexões passando para vocês. Então eu peço que você comente, que você compartilhe o vídeo para ele servir de instrumento de pensamento para outras pessoas, baseado nas autoridades das pessoas que eu trouxe aqui, as leituras que fiz. Curte, dá o like, compartilha, assina o canal, aperta o sininho para que você seja avisado toda vez que a gente colocar um vídeo novo, porque isso ajuda a dar importância ao canal. Eu quero ter sempre esse canal para poder passar essa mensagem. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia ou algum assunto que eu achar muito importante e que, se Deus quiser, será importante para você também. Até lá.